Eu não enxergo vocês por conta da gravação, desculpa, da apresentação. Então, qualquer coisa, vocês podem me acionar o áudio e perguntar, tá? Se tiverem dúvidas, tá bem? Bem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são 17. Cada um desses objetivos está relacionado a uma gama de possibilidades de pesquisas que a gente vai ver aqui, mas se a gente olhar, todos eles se aplicam em diferentes contextos no nosso dia a dia. Quando a gente fala em algo sustentável, certamente em algum momento eles estão presentes. Então, como que vocês acessam esses objetivos? Se vocês colocar no Google Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, como está aqui no canto, ou se vocês colocarem no Google ODS, vocês terão lá todos esses 17 Prof, objetivos. não está aparecendo o seu slide. Opa, sério? Então vamos lá de novo, tá? Provavelmente eu não esperei suficiente e ele não apresentou. Agora? Sim? Agora sim, prof. Tá bom, obrigada. Obrigada. Então, vou começar de novo, tá? Então, esses 17 objetivos, quando a gente fala em sustentabilidade, qualquer área que for, vocês de alguma forma estarão se relacionando a esses. Então, o que significa esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis? São 17 objetivos gerais, com os seus específicos, que foram estipulados pela ONU para que eles sejam atendidos até 2030. Então, no Google, vocês podem procurar como ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou Agenda 2030, ONU, tá? Então, as três formas de localização, vocês encontrarão esses 17 objetivos. Cada um deles, ele foi projetado ou foi redigido com o propósito de nós atingirmos metas para que nós para promover o desenvolvimento sustentável no país. A gente vai ver muitas aplicações daqui do nosso estado, local ou do nosso próprio dia a dia. Então, são objetivos que, quando eles foram projetados, era para que eles fossem cumpridos até 2030. Em alguns sites da internet, vocês vão encontrar assim, ó, tem os objetivos gerais e nos específicos eles aparecem cores diferentes, cor cinza, cor preto ou cor azul. O objetivo, a letra, tá? A escrita, né, daquele objetivo, a fonte, desculpa. O que isso significa? Eles, em alguns ainda verde. O que significa? São os que já estão sendo atingidos, os que estão a caminho para serem atingidos e os que não se aplicam na nossa situação. Por quê? É a nível global, esses objetivos é uma meta para todo o planeta. Então, o que acontece? A ideia é que, ao atingir esses objetivos, você mude a realidade local. Só que alguns não se aplicam para a nossa realidade. Então, é bem interessante que na internet, quando vocês acessam eles, vocês vão ter essa visão, tá? Eu vou trazer, então, uma geral hoje aqui, porque o ideal para fazer um trabalho desses, de a gente esmiuçar cada um dos objetivos, teria que ficar muito mais tempo, né, trabalhando nisso.
Então, eu vou trazer uma geral sobre todos eles. Isso é uma proposta de uma possibilidade de interação com vocês do Núcleo de Educação à Distância, da disciplina que vocês estão cursando ali de desenvolvimento sustentável, que está vinculada a essa atividade, tá? Bem, mas se a gente colocar no Aurélio, pode ser o Aurélio do Google. O que é sustentável? Ele vai dizer assim, é aquilo que se sustenta. Tá, mas aí não disse nada. Mas aí vem a segunda definição, capaz de se manter por mais ou menos constante ou estável por longo período. Então, toda vez que vocês tiverem algo e que vocês quiserem saber se esse algo é sustentável ou não, pensem nesse sentido. Eu posso fazer com que... Só um pouquinho que eu vou permitir, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Eu posso fazer com que esse objetivo permaneça por mais tempo? Né? Agora acho que foi. Eu posso fazer com que isso permaneça por mais tempo ou se mantenha por longo período com a mínima intervenção? Aí é sustentável. Então, hoje vocês vão ter uma visão disso e como que vocês podem aplicar isso no dia a dia. Isso que eu acho bacana da gente estudar os ODS. A gente começa a ver, nossa, se eu começar a aplicar isso no meu dia a dia, a minha vida vai ser mais sustentável e eu vou viver melhor e as minhas futuras gerações também viverão melhor. Bom, eu acho que para a gente entender o que é sustentabilidade, a gente precisa saber de 5 coisas. Primeiro, para ser algo sustentável, ele tem que ser ecologicamente correto. Se ele é ecologicamente correto, é um pré-requisito para ele ser pré-requisito dele ser sustentável. Ele tem que ser economicamente viável. Você não vai comprar uma determinada roupa porque ela é sustentável e você vai pagar uma loucura que dá para comprar 3, 4 roupas. Você vai dizer, não vale a pena porque eu posso trocar mais seguido de roupa, por exemplo, né? Vou dar um exemplo simples. Então, ela tem que ser economicamente viável. Tem que ser socialmente justo. Se eu fizer algo e eu vou gerar problemas para outra pessoa ou para outras pessoas, isso não é socialmente justo. Culturalmente aceito. Não adianta eu chegar aqui e propor para vocês uma coisa extraordinária. Mas na nossa cultura isso não pertence. Ele não é aceito, as pessoas não vão aceitar. Vocês vão dizer, tá, isso não adianta, isso não vai funcionar, né? E esse eu gosto também sempre de incluir quando eu falo dos ODS, espiritualmente necessário. Quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando de religião. Espiritualmente, eu estou falando em termos de indivíduo. Ou seja, em mim, em você, naquela planta que está lá fora, em tudo que existe um animal que se move e tudo mais, existe um divino presente nele. Como Einstein também considerava, né? Existe um divino presente nele, ou uma criação divina nele, né? Então, eu preciso ver com esse olhar para que eu enxergue a sustentabilidade, senão é difícil de perceber essa relação. Então, a gente vai ver em alguns ODS, ele se encaixa perfeitamente esse último critério, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre esses 17, objetivos que estão na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, todo o país, toda a cidade, todo o estado, o planeta, ele busca, a partir desses 17 objetivos gerais e seus específicos, condições para a sustentabilidade do planeta e do mundo que nos cerca, tá?
Gente, qualquer coisa pode interromper, bem à vontade. Então, eu vou falar agora de cada um deles, e aí depois a gente deixa um tempinho para a gente conversar sobre, tá? Então, o primeiro, que é a erradicação da pobreza, que seria o seguinte: a gente, até 2030, diminuir ou reduzir esse número de 700 milhões de pessoas vivendo em condições de menos de 1,9 dólar por pessoa por dia. Então, nós temos em torno de 700, nós tínhamos em 2015, isso provavelmente agora com a Covid isso aumentou, então, nós tínhamos 700 milhões de pessoas vivendo nessa condição. Então, a ideia é reduzir esse número de pessoas pobres. Eu fiz aqui de Santa Catarina, né, para vocês verem por que a gente não sente isso, né, e como eu falei, com a Covid isso pode mudar, então teria que, isso era bem interessante de fazer uma nova pesquisa para saber com a Covid o que mudou, né. Então, a pesquisa realizada entre 2000 e 2010, que dava para agora fazer de 2010 em diante, para Santa Catarina, mostra que de 2000 para 2010, os índices de pobreza, que é os azuis, diminuiu muito no nosso estado. Por isso que a gente não consegue ver isso que eu falei para vocês da pobreza no mundo. Eu morava em Santa Cruz do Sul e morei 15 anos lá. E aí, quando eu mudei para Porto Alegre, eu não tinha muito essa concepção de pobreza, porque Santa Cruz do Sul é uma cidade que é uma cidade de pessoas com maior poder aquisitivo, né, em relação aos grandes centros metropolitanos ou regiões em que abordam bairros com pessoas que estão nesses níveis de pobreza. E nós, aqui em Santa Catarina, é uma realidade muito parecida. Nós, hoje aqui, a gente não consegue sentir essa miséria que a gente vê ali nesses dados da ONU, mas existe. Não adianta, a gente tem que admitir que isso existe. O ODS 2 trata da fome zero e agricultura sustentável. Esses objetivos do ODS 2, vocês vão encontrar que eles tratam sobre a fome, sobre a segurança alimentar, sobre as questões nutricionais, sobre as questões da agricultura sustentável, a produção em larga escala, o desperdício de alimentos. Eu gosto, quando eu trato desse objetivo, questionar o seguinte: até outro dia surgiu uma polêmica ali, o meu esposo, no trabalho deles, questionaram com ele assim: tá, e por que não deixam de produzir a produção em larga escala e se utiliza só alimentação orgânica ou produção em tipo produção familiar, como era antigamente? Aí, uma coisa que a gente respondeu foi o seguinte: com o aumento populacional em todo o planeta, se a gente não tivesse produção em alta escala, nós teríamos alimento para todos? Não, porque ainda nós temos muita gente com fome, ou que come uma ou duas refeições por dia. Mas, nesse objetivo, todos os projetos que estiverem relacionados com alimento ou produção de alimento, sempre vai entrar aqui. E, gente, uma coisa que eu preciso aproveitar é a questão do desperdício. É muito comum em todas as mesas a gente chegar e as pessoas pegarem mais comida no prato do que vão comer. Aí não consegue comer tudo e parte da comida vai fora. Gente, isso não pode acontecer, porque enquanto nós estamos jogando comida fora, tem muitas pessoas passando fome. Então, essa realidade a gente precisa ter. A gente precisa ter essa visão
de que esse alimento foi produzido, precisou de energia, precisou de trabalho, precisou de muito envolvimento de muitas indústrias, todo um processo, e quando a gente jogar fora, a gente está jogando toda essa energia envolvida nessa produção, e mais, a gente está desperdiçando parte do alimento que poderia servir para outras pessoas, tá? Então, a gente pode relacionar tanto a produção em pequenas escalas, em grandes escalas, ou a produção de alimentos, ou o desperdício de alimentos nesse ODS. Então, ele é bem rico, dá para abordar bastante questões. O ODS 3, gente, qualquer dúvida pode interromper, tá? ODS 3, que está associado à saúde e bem-estar, o pessoal da educação física, o pessoal da nutrição, o pessoal da fisioterapia, o pessoal... Eu não perguntei que cursos vocês são, mas todos esses cursos dá muito tranquilo para relacionar, todos os da área da saúde, dá para relacionar com esse ODS, tá? Porque ele trata tanto dos hábitos saudáveis, de qualidade de vida e tudo mais, quanto da questão do bem-estar e convivência social. Então, nesse ODS 3, todos esses projetos vinculados à qualidade de vida ou de atividades físicas ou saúde, vocês podem relacionar. A meditação, essas atividades entram na qualidade ambiental, qualidade de vida ou qualidade do ser humano na convivência social. Então, entra nesse ODS, tá? Educação de qualidade. Esse aqui é bem interessante, porque a ideia que ele traz nesses objetivos é que a gente aproveite na próprio processo de educação, melhorar a qualidade desse indivíduo em termos de sustentabilidade. Então, que ele aprenda coisas que ele possa aplicar ao longo da vida para ter uma vida mais sustentável, uma qualidade de vida mais sustentável, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, assim, ó, quando as pessoas fazem hortas comunitárias ou atividades junto ao meio ambiente, desculpa as pessoas que eu falo, os professores, né? Atividades junto ao ambiente, ou atividades de reciclagem de material, ou de reuso de material, está tudo relacionando com esse ODS, que é promover nessas crianças, nesses indivíduos, a ideia da sustentabilidade a partir da educação, e que ele possa, ao longo da sua vida, continuar aplicando essas atividades no dia a dia em que ele está inserido. E ele, automaticamente, começa a mudar a vida de outras pessoas. Ó, agora eu me lembrei de uma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês de como a educação muda a forma de você pensar com a sustentabilidade. Eu tinha um hábito, né, porque eu pego água filtrada para botar aquecer para o chimarrão, que não precisaria, né, mas é para não ter aquele gosto do cloro. E aí eu tinha um hábito, como demora muito para pegar a água do filtro, eu colocava lá para encher a minha caneca para botar aquecer para o chimarrão e ia fazer alguma coisa. Mas aí aquilo começava a transbordar e às vezes a água ia fora. Aí outro dia meu filho chegou e me deu um xingão. Ele disse assim, mãe, quando eu estava na escola, ainda no primeiro, segundo ano, não lembro, mas enfim, lá nas séries iniciais, eu tinha o hábito de chegar e pegar uma caneca bem cheia de água e depois jogava metade fora. E um dia, minha professora chegou e me xingou e disse assim, cara, tanta gente que passa sede no mundo, por que tu pegou um caneco cheio se tu ia tomar só meio? Aí ele disse, aquele dia eu aprendi, para que eu vou botar fora a água se eu não vou tomar toda aquela água? Puxa vida, eu que sou super sustentável, que controlo sempre tudo, né? E aí eu fiquei, a partir daquele dia, nunca mais botei encher a caneca e sair por aí andando, fazendo outras atividades.
Então, é uma coisa assim, ó, olha só, gente, ele estava no primeiro, segundo ano, ele nunca mais esqueceu. Hoje ele está na faculdade, ele faz psicologia. Então, hoje ele é um adulto, mas ele construiu isso lá no tempo que ele era criança. Então, os professores têm um papel muito grande na educação para a sustentabilidade. A igualdade de gênero. Esse objetivo, quem é da área da psicologia e outras áreas, às vezes dá para muito para relacionar nos projetos, até para trazer a questão, por exemplo, hoje é muito diferente as questões profissionais, mas antigamente, vamos pegar lá na época do Einstein, gente, pensa, boa parte das teorias dos trabalhos que o Einstein publicou, foi a esposa dele que desenvolveu, foram projetos que ela desenvolveu, mas ela, por ser mulher, ela não poderia publicar. Então, aquilo não ia se tornar ciência. E aí, Einstein publicou e ganhou os méritos das publicações, mas não foi ele que escreveu. Então, olha só, isso, felizmente, hoje não existe mais. Felizmente, hoje, a gente não tem esse problema social de gênero, mas ainda há desigualdades, então a gente pode trabalhar isso, né? Hoje o que se espera é que homens e mulheres ou diferentes gêneros que tenham os mesmos direitos sociais, ambientais e tudo mais, né? Água potável e saneamento. Bem, a gente tem que pensar o seguinte: a gente chega, abre a torneira e a gente não se preocupa com isso, porque a gente tem água que chega tratada na nossa residência e com um custo muito baixo. Então, até pouco tempo atrás, até o final do ano passado, nós tínhamos uma cota de 10 metros cúbicos para pagar a taxa mínima. Então, isso, gente, é muita água. Se nós comparar outros países, há pouco tempo eu estava escrevendo um artigo sobre a questão do aproveitamento da água da chuva e eu descobri o seguinte: o que nós aqui no Brasil consumimos de água é simplesmente um absurdo, comparando com muitos outros países. Então, agora aqui em Santa Catarina, eu achei isso muito legal. No final do ano passado, como entrou em vigor no início deste ano, nós tivemos a mudança, que a gente agora paga por metro cúbico. Eu acho muito justo, porque isso faz com que as pessoas reduzam o consumo para que todos tenham acesso à água potável e saneamento. Porque esse objetivo da ONU, ele estabelece que até 2030 reduza esse percentual, desculpa, de pessoas que não têm água potável em suas residências. Mesma coisa acontece com o saneamento. Então, para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Evitar desperdícios. Esse negócio de lavar calçada de rua, gente. Calçada de rua é coletivo, ou ela é uma área externa, nós não precisamos lavar, nós não precisamos desperdiçar água. Os vazamentos, às vezes está vazando lá e a gente nem viu e deixou vazando um tempão, né? É água tratada que nós estamos desperdiçando. Então, eu gosto dessa frase do Al Gore, que ele diz o seguinte no filme Uma Verdade Inconveniente, né? Porque meus pais não pararam enquanto tinham chance, né? E é verdade que ele diz que os filhos um dia irão perguntar isso, né? E é verdade, a gente não valoriza a água, né? E só para vocês terem uma ideia, em média, 15 minutos de mangueira correndo a água é em torno de 280 litros. Agora vamos pensar o seguinte: isso é mais do que meia caixa d'água. Uma caixa d'água você passa um dia, então é muito desperdício. Então, essa questão de lavar carro, lavar calçada, a gente tem que diminuir, porque é uma coisa que não faz sentido nos dias de hoje, com a dificuldade de todos ter acesso a esse recurso, a gente estar
desperdiçando água. Aproveitamento da água da chuva também entra, eu estava falando para vocês, né? Então, a minha casa, ela é mista. Então, eu tenho os vasos sanitários e o sistema de aquecimento de água para o banho, o boiler que recebe água também desta. Então, quando chove, abastece, tanto que eu não consigo usar toda, quando chove muito, eu tenho sempre desperdício de água. Eu abasteço esse reservatório de 5.000 litros, e depois ele abastece uma caixa d'água separada, eu tenho 2 caixas d'água, uma que vem água da Kazan e uma que recebe água da chuva. Ali dentro tem uma bomba que, quando ela aciona, ela enche a caixa d'água pequena, lá tem um sensor, desliga a bomba, e assim funciona. Então, eu noto a diferença, porque quando eu não utilizo, por exemplo, agora que nós estamos em período de estiagem, então não dá para deixar o mês todo a cisterna ligada, porque eu não tenho água suficiente. Então, a gente usa mais água da casa. E a gente observa a diferença, porque realmente os vasos sanitários é uma fração significativa da água da tua residência. E isso não é só para nós aqui, é no mundo todo, tá? Energia acessível e limpa. Então, nós aqui no Brasil, vocês entram lá nos objetivos, diz assim, ó, que a maioria deles diz não se aplica. Por quê? A nossa matriz é limpa. Nós temos ou a energia elétrica de hidrelétrica, e hoje está crescendo muito a fotovoltaica. Então, a nossa matriz é limpa. Nós temos a nossa produção de energia com combustíveis fósseis é muito menor do que a nossa produção com matriz limpa. Então, por isso que em muitos objetivos não se aplica. Então, eu falo para vocês, nós somos ricos em energia, né? A gente produz energia com hidrelétricas, a gente produz energia com fotovoltaicos, a gente produz energia com vento, nós temos várias torres eólicas hoje instaladas no Brasil, e ainda a gente pode aproveitar a energia térmica do sol para esquentar a água para a piscina ou para o banho, como aqui em casa, que a gente utiliza para aquecer a água do banho. Então, a gente é ricos em energia, somos sustentáveis em energia renovável. Então, por isso que a gente aplica bem esse objetivo. Uma coisa que vocês podem cuidar na casa de vocês, e daí entra esse ODS a nível pessoal, é a questão da bandeira tarifária. Quando vocês olham a fatura de energia de vocês vão ver assim, ó, tem um valor que é bandeira azul, bandeira verde, tem um valor que é bandeira amarela e tem um valor que é bandeira vermelha. Que isso também depende muito da época. Por exemplo, se nós estamos utilizando mais energia termoelétrica, nós temos bandeira vermelha. Então, depende muito do período que nós estamos vivendo. Então, isso muda na fatura de energia de vocês. Então, se vocês olhar lá, quantos quilowatts vocês consumiram com bandeira verde e quantos com bandeira amarela, por exemplo, vocês vão ver que a bandeira amarela é bem mais caro o quilowatt do que na bandeira verde. Aí vocês vão dizer, tá, mas como que eu faço para não pagar bandeira amarela? Ou diminuir a minha bandeira amarela? Então, primeiro, vocês escolher a hora do banho. O banho, o chuveiro é um dos instrumentos ou um dos equipamentos que mais gasta energia dentro da tua casa. Então, um horário que vocês não poderiam tomar banho é das 6 horas, das 5 horas, mais ou menos, até umas 7 horas, 8 horas da noite. Esse é um horário que não poderia tomar banho, porque é muito cara a energia. Lavar roupa. Eu normalmente boto a minha máquina para lavar roupa depois das 8, 9 horas. Aí diminui muito a energia. Eu eliminei o ferro de passar roupa. Então, recolho a roupa, dobro direitinho e guardo, que também é um equipamento que consome muita energia. Então, assim, ó, se vocês monitorar para
consumir ou realizar as atividades de grande consumo, em horário em que não é horário de bandeira, vocês vão diminuir um monte a fatura de energia elétrica de vocês. Só que, normalmente, o que a gente faz? Por exemplo, ar-condicionado, horário que é mais quente, que a gente liga mais, é o horário em que a energia é mais cara. Então, isso que é uma coisa que a gente precisava monitorar, que isso vai diminuir muito a fatura de energia de vocês. Então, vocês entram no site da Celesc ou da companhia de energia a qual vocês estão associados, né, ou que vocês recebem energia, e verifique quais os horários que muda a bandeira, que a bandeira deixa de ser verde. E aí, nesses horários, vocês cuidam, o que for possível. Não ligar nesse horário vai dar uma redução significativa na tua fatura de energia. Aí, eu fiz um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que aqui fosse R$ 1 o quilowatt. Aqui vai ser em torno de 1,50 e aqui vai ser em torno de 3, perceberam? Muda muito o valor por quilowatt. Gente, isso aqui eu fiz uma simulação, tá? O valor por quilowatt em cada bandeira muda muito. Então, às vezes, a gente gastou menos energia naquele horário, mas ainda assim deu um valor maior. Por quê? Porque foi na bandeira amarela ou na bandeira vermelha. Também os equipamentos, gente. Isso aqui é outra situação que é bem interessante para os ODS, que é o uso de equipamentos mais sustentáveis. Então, quando vocês vão comprar qualquer equipamento, cuidem para que ele seja agora tem A++, né? Tem A+ e A++. Esse aqui é 30% do consumo de energia em relação aos demais. Então, quanto você consome ou compra equipamentos que estão nessa linha, você está poupando muita energia. E hoje está acontecendo uma coisa que é bem interessante. Os que estão na escala A, quando utilizam água, vem também com a redução no consumo de água. Olha que legal. Então, é uma situação que vale a pena. Por exemplo, deu problema na minha máquina de lavar roupa, eu fui trocar a máquina, daí eu fui procurar uma que fosse A, né? E aí eu descobri que a que era A, além de ter menor consumo de energia, consumia muito menos água. Ele tem um sensor que mede a quantidade de água que precisa para aquela quantidade de roupa. O que aconteceu? No primeiro mês, eu pagava 10 metros cúbicos de água, né? Porque agora estou usando só da Casânia, porque agora com a estiagem tem pouca água da chuva. Aí caiu para 6, sem utilizar a água da chuva. Agora, quando eu começar a usar a água da chuva, vai dar uns 3, no máximo 4 metros cúbicos mês. Então, eu vou pagar o mínimo do mínimo de água. Então, hoje, esses equipamentos mais sustentáveis para a energia, eles vêm também vinculados com a sustentabilidade em água, quando utilizam água. Isso vale para as lâmpadas também, né? Apesar de nas lâmpadas a gente não enxergar essa etiqueta que vocês viram aqui, isso tem nos equipamentos, mas nas lâmpadas, se a gente comparar, por exemplo, uma lâmpada que era só com resistência, como essa pequenininha, ou aquela antiga que nós tinha, incandescente, ou depois a fluorescente, com o LED, a gente vai ver que o LED pensa, gente, a mesma intensidade de luz, ou a mesma característica de iluminação, essa aqui, ela consome 9 watts, essa aqui era 60, mesma coisa, tá? E essa aqui era 16 watts, e essa aqui, eu acho que é mais de 100 watts para dar o equivalente disso aqui. Então, é uma redução. Aí você diz, tá, estou falando de uma lâmpada, mas pensa numa casa.
Se você acender todas as luzes da tua casa, que às vezes a gente deixa, por exemplo, as externas a noite toda ligada. Eu, por exemplo, moro num lugar que eu sou obrigada a deixar as luzes externas ligadas, porque aqui é muito escuro. Eu moro no meio praticamente do mato, né? Então aqui a iluminação pública não existe. E aí, se eu não deixar as luzes externas ligadas, que é uma escuridão total. Só que aí LED não gasta quase nada, porque vê, se você paga a energia em quilowatt e ela gasta em watts. Então, eu posso deixar umas 4, 5 lâmpadas ligadas, 5 lâmpadas ligadas, não dá 50 watts. Só que, ora, né? Aí, numa noite toda, não dá 1 quilowatt, que é 70 centavos, porque o horário de noite é o horário mais barato da energia. Então, pensa, gente, essa opção das lâmpadas te traz uma economia muito boa de energia. Bom, eu começo a falar desse ODS, eu me empolgo, né? Mas vamos adiante. O ODS 8, ele está relacionado ao trabalho decente e vinculado ao crescimento econômico. Então, ele se aplica muito para o pessoal da administração. Vocês podem muito analisar aqui na hora de empregar ele nos trabalhos de vocês. Então, aqui traz tanto a qualidade nos empregos e nos processos produtivos, quanto das condições, né, desses profissionais nesses ganhos econômicos. Então, entra desde a parte dos IPIs, e agora com a Covid, isso é bem interessante, quem for fazer pesquisa na área de administração, dá uma olhada a relação do ODS 8 com a Covid dentro das empresas, é bem bacana, bem interessante. Indústria, inovação e infraestrutura, essa aqui eu acho interessante, porque se relaciona com quase todos a sustentabilidade, né? Porque você pode relacionar tanto com a infraestrutura, tanto com processos, tanto com a industrialização, enfim, ela se relaciona com várias situações. Eu coloquei aqui, né, toda essa área tecnológica, todo o desenvolvimento de tecnologias modernas, então, tudo dá para relacionar com esse ODS. Inclusive, ele se aplica a todas as áreas. Esse ODS, frequentemente, a gente consegue relacionar com todas as áreas, tá? Então, desde a área tecnológica, computacional, quanto industrial, quanto na área de inovação, de pesquisas e tudo mais. A redução das desigualdades, esse ODS é bem interessante, porque vocês vão verificar como os objetivos propõem para 2030 a gente reduzir as desigualdades sociais e também com as condições, que eu coloquei as imagens, né, entre as pessoas. Eu coloquei esse slide para mostrar para vocês o seguinte exemplo, que eu acho que contextualiza bem esse ODS. Pensem o seguinte, numa partida de basquete, a cor, ou a posição social, ou algo disso importa para que você seja um bom profissional? Não. O que vai importar vai ser a tua competência, o teu desempenho e o quanto você joga bem. Então, essa questão da desigualdade, no Brasil, ainda temos muito para trabalhar, né? Que não importa a cor, não importa a classe social, não importa as características aonde você vive, mas o que importa é como você faz com aquilo que você vai realmente se propor a realizar, tá? Então, isso é um objetivo que é bem interessante para relacionar, inclusive o pessoal da psicologia dá para trabalhar bem esse ODS. Cidades e comunidades sustentáveis. O pessoal das engenharias, nossa, tem uma área de pesquisa muito bacana dentro desse ODS.
Então, envolve toda as atividades, né, de tornar uma cidade mais sustentável, inclusive que facilita a vida dos habitantes daquela cidade, e também que traga segurança, que deixe os seres humanos em condições mais inclusivas, né? E também a questão de tornar as práticas do dia a dia mais sustentáveis. Então, nessa, eu vou dar como exemplo, 2 exemplos aqui, que eu acho que entra perfeitamente ali nessa das cidades sustentáveis. O que há de insustentável nessas 2 calçadas? São 2 calçadas aqui de Xanxerê, uma de um bairro distante do centro e essa pintada no centro. Então, vamos para a pintada. As pessoas no passado agora diminuiu bastante, mas quando tinha muitas atividades nas ruas, era comum as pessoas pintarem suas calçadas. Então vamos lá, o que tem de insustentável essa questão de pintar as calçadas? Primeiro, quando chove, fica liso, e uma pessoa de idade ou uma pessoa com dificuldades de se locomover poderá cair, poderá se machucar. E lembro daquelas 5 características da sustentabilidade? Lembro do divino que existe em cada um? Então, a gente está, de certa forma, interferindo nesse divino que há nesse ser que tem dificuldade de transitar por essa calçada. Por exemplo, um cadeirante vai ter muita dificuldade de se locomover nessa calçada. Por quê? Fica muito lisa quando chove. Outra questão da sustentabilidade dessa calçada é que, como ela é pintada, ela, com o tempo, acontece isso que está acontecendo nessa calçada. Começa a descascar a tinta e a pessoa tem que pintar de novo. Então, ela não é sustentável, porque volta e meia você tem que voltar e dar um retrabalho danado de ficar pintando novamente, para que ela fique sempre bonita, como diz o pessoal. Então, não é uma ação sustentável. Mas essa outra também é tão quanto complicada. Para que serve essa parte do piso diferente? Para as pessoas deficientes visuais se locomover, certo? Só que, quando a pessoa vem se locomovendo, ela chega aqui e acabou, e aí? Gente, quem fez essa calçada é alguém que enxerga, mas fez para uma pessoa que não tem dificuldade ou um deficiente visual. Gente, eu tinha feito várias fotos um tempo atrás, por exemplo, aqui em Xanxerê é comum, e eu já vi isso em Concórdia também, as pessoas fizeram esse trajeto, né, para as pessoas deficientes, e lá pelas tantas, no meio da calçada, tem um poste, que fica exatamente no meio desse trajeto. Então, nesse trajeto, é para deficiente visual, significa que ele não enxerga, que ele precisa dessa mudança no piso, não pode ter obstáculo, porque senão ela pode se machucar, porque ela sabe que esse aí é o caminho seguro que ela pode andar. Então, quem constrói essas coisas nas cidades são pessoas que enxergam ou que não são deficientes visuais. Então, deveriam perceber a importância que tem de eu cuidar do outro, né? Mas o segundo exemplo que eu vou usar com vocês é a questão dos acessos, né, que nós temos com as ruas, como é o caso dos muros. Esse primeiro e este, vamos pensar em termos de sustentabilidade. Esse aqui, ele dá um certo trabalho, volta e meia tem que podar, mas não precisa pintar, não precisa fazer nada. Esse aqui é um muro aqui em Xanxerê que volta e meia eles pintam e a gente passa lá, logo em seguida tá
tudo pichado novamente. E aí as pessoas vão lá e pintam novamente. Então, não é sustentável. Ou deixa todo ele riscado, ou não é a condição adequada. Hoje, as pessoas estão usando muito vidro porque é mais sustentável, né? Porque mais sustentável por quê? Não precisa pintar e também eles não querem fazer as podas, né? Então, nesse sentido. Em relação ao consumo e à produção de produtos com responsabilidade ou vinculados à sustentabilidade. Então, assim, ó, quando vocês vão comprar algo, eu tinha falado da roupa antes, um exemplo, um calçado. Então, é interessante vocês observar esse produto, se ele foi feito, por exemplo, assim, ó, vou comprar uma roupa que foi feita de pele animal, de um animal que é exótico e que, enfim, eu vou estar contribuindo para que mais animais desse tipo sejam eliminados das matas dos locais. Então, isso não é algo sustentável, tá? Então, eu posso cuidar nas roupas, nos objetos que eu comprar, ou que eu produzir, como essa matéria-prima se apresenta em termos de sustentabilidade. E isso vale para tudo, até as embalagens, tá? Então, olha só. A questão, por exemplo, dos copos descartáveis. Se você puder substituir por caneca, você já pensou quantos copos por ano você deixa de colocar no lixo? Bom, esse copo, quando vai para o lixo, para nós é muito fácil. Pegou e jogou no lixo, acabou. Não, não acabou. Esse material é extremamente complicado ainda a reciclagem para usos, para fins mais nobres. Então, ele tem pouco valor agregado na reciclagem e as pessoas não querem reciclar. Então, acaba sendo um problemão isso para o meio ambiente. Enquanto que, se eu utilizar caneca, eu só vou passar uma água e eu vou ter a mesma caneca milhares de vezes tomando café na mesma caneca, sem estar gerando essa grande quantidade de resíduos. A mesma coisa vale para sacolas, gente. Aquelas sacolinhas do supermercado que são podres, coloca qualquer coisa dentro, rasga. Então, para que eu vou levar para casa um monte de lixo daqueles? Aí as pessoas dizem, mas eu levo na sacolinha e depois uso para botar lixo. Sim, mas haja lixo para nós botar em todas aquelas sacolas que a gente leva para casa. Então, eu utilizo muitas sacolas retornáveis. Então, antigamente a gente usava as sacolinhas, daí aquelas de transparente, colocava as verduras e frutas e depois colocava nessa sacola retornável. Hoje a gente já faz diferente. A gente pega um cestinho no supermercado, daí compra, coloca tudo no cestinho, aí pesa lá no caixa e tal, coloca na sacola retornável e vem para casa. Nem saquinhos mais vêm para casa. E aí, o que eu faço, assim, por exemplo, o meu lixo, depois vocês vão ver o que eu faço com o lixo orgânico, ele não precisa de saco. E para o lixo reciclável, eu gasto um saco por semana, isso não é nada. Daí eu compro, né, que é feito com material reciclável. Então, pelo menos, eu estou diminuindo a quantidade de matéria virgem. Mesma coisa com os produtos de limpeza. Então, quando a gente utiliza embalagens maiores, retornáveis, eu estou diminuindo a quantidade de resíduos que eu vou jogar nos lixos, ou nos aterros, ou enfim. E também vai diminuir isso aqui, ó. Às vezes, catadores ou as próprias pessoas, às vezes, jogam num terreno baldio, em vez de colocar para o caminhão levar embora, e aí a gente tem esse problema, tem que ir alguém lá para recolher, daí deixa num saco ali na beira da pista, que depois passa um caminhão e recolhe. Mas, enfim, não precisava ter essa pessoa que fosse lá recolher se as pessoas que jogaram ali tivessem colocado no lugar adequado. Então, é uma situação que a gente precisa ser mais sustentáveis. E também reduzir os resíduos que a gente vai jogar no lixo, né? Eu falei para vocês que eu uso saco. Esse aqui é o saco de uma semana, assim, isso aqui é o meu lixo de uma semana.
Então, eu vou acumulando, eu uso muito, por exemplo, assim, vidros, eu guardo, depois dou para quem faz conservas e tudo mais. Muitas embalagens a gente guarda, porque aqui a gente mora num lugar um pouco assim para fora, que tem ervas, coisas que eu seco para usar na fogueira, e, enfim, daí eu guardo semente de erva doce, casca de laranja, e daí eu guardo, então a gente acaba reaproveitando. Garrafas de suco, garrafas a gente guarda e a gente doa para esse pessoal que faz suco, que faz vinho, enfim. A gente não joga no lixo, porque é menos lixo que vai para o aterro, né? E o lixo orgânico, que eu falei para vocês. Então, eu tenho uma lixeira, que não vai saco dentro, não vai nada. E aí, a gente, todo dia, depois do almoço, a gente fez um buraco lá atrás, a gente fez a de 2 estágios, que melhor funciona. Quando esse buraco está cheio, como acontece aqui, aí a gente puxa para o lado, depois esse vai para a horta, depois eu vou mostrar para vocês o que, que eu faço com ele, e fica vazio esse buraco para a gente colocar mais. Aí aqui hoje já cresceu tudo árvores, né? Então minha composteira está no meio da mata hoje, né? Mas aí dá para aproveitar. Os galhos, eu vou amontoando eles lá, as folhas também, e eles se transformam em adubo para as plantas, e os galhos mais grossos eu uso como lenha para o meu fogão, para minha fogueira, enfim, para aquecimento, tá? Por que de usar esses resíduos de poda ou folhas? Vou mostrar uma realidade aqui de Concórdia, tá, gente? Eu fiz uma pesquisa em 2019 com uma acadêmica da engenharia ambiental e a gente levantou quanto que é a quantidade de resíduo mês, de resíduo de poda só, tá, gente? Só de poda. Quanto que Concórdia recolhe por mês de resíduo de poda? Então, gente, olha só, em torno de 150 mil toneladas de resíduo de poda mês em Concórdia. Uma média de 111 mil toneladas mês só da cidade de Concórdia. Isso era, naquela época, provavelmente continua assim, jogado num aterro. Só que, gente, pensa a quantidade de espaço que eu preciso para colocar todo esse resíduo. Então, se nós utilizar mais esse resíduo em casa, nós vamos diminuir esse problema. Então, isso está vinculado a esse ODS. Então, eu falei para vocês o que, que eu faço com os meus resíduos de pólen, meu lixo orgânico, né? Então, produção de frutos, produção de verduras. Desde que eu estou morando aqui, eu nunca comprei mais nada de verduras. Então, a gente produz tudo aqui, pimentas, legumes, a gente produz tudo com o material que eu tinha mostrado aqui para vocês, que a gente joga no lixo. E não é lixo, ele é produção de alimento. Então, isso é sustentabilidade. É o reaproveitar um resíduo para gerar outro material para diminuir a quantidade de resíduos. Eu estou falando muito? Tá tudo bem aí? Qualquer coisa podem questionar, tá? Tudo, prof, tranquilo. O ODS 13, então, ele está vinculado às mudanças climáticas ou às mudanças global do clima. Então, hoje, a gente já tem muito material publicado, se vocês procurar tanto no Google Acadêmico quanto no EBASCO, vocês vão encontrar muito material hoje sobre as mudanças no clima. Então, a ideia é que se diminua ou se reduza até 2030 que aconteça esse tipo de problema, né? De regiões enormes, com falta d'água, com características de solos não mais produtivos. Então, isso demanda de preservar as florestas, de preservar a produção dos animais polinizadores, que eles são muito importantes, e também do uso responsáveis que nós vimos anteriormente da energia, da água e tudo mais, porque isso está muito vinculado aos objetivos anteriores. Se a gente for sustentáveis nos demais critérios, nós vamos ter também
menor redução nos problemas vinculados ao clima. A água como fonte de vida. Então, por exemplo, agora, eu acho que entra o período em que pode pescar, não lembro, ou, enfim, sei que tem um período que não pode pescar. O que isso significa? É que eu dê condições para que a vida se mantenha. Se eu for pescar, eu estou dando um exemplo, eu não como carne, mas eu estou dando como exemplo. Se a pessoa for pescar em época, que é época de reprodução, eu estou violando esse objetivo. Eu estou alterando a reprodução da vida. Isso está muito vinculado aos mares, rios, enfim, toda a sustentabilidade nesses cursos d'água. Prof, é o período de Piracema, né? Acho que eles falam isso. Isso, exatamente. Exatamente, esqueci, bem verdade. Ah, esqueci de botar a imagem, tá? E aqui demanda também de preservação das áreas de preservação permanente para os cursos d'água, né? Então, por exemplo, eu moro muito próximo de um arroio. Quando eu vim morar aqui, toda essa região, eu achei que eu tinha colocado foto para mostrar para vocês. Toda essa região da APP, ou seja, que deveria ser preservada, era plantação. Eles plantavam mandioca, batata doce, coisa porque é próximo do centro, então vendia, né? Então era tudo lavoura, até a margem do rio, do arroio. Aí, quando a gente veio para cá, a primeira coisa que a gente fez foi repovoar de vegetação toda a área. Então, a gente fez o plantio, só que daí nós plantamos as árvores iniciais e os pássaros começaram a trazer sementes e daí foi misturando com outras espécies de vegetação. E hoje nós temos a APP, ou a Área de Preservação, totalmente preservada e sustentável, porque ela produz alimento para nós que são frutos, né? Então, dá para a gente viver adequadamente com essas áreas. A gente só tem que preservar os direitos à vida, né? E quando a gente fala da vida terrestre, nós temos que pensar, são as árvores, são os animais que tem nessas áreas, mas todas elas apresentam uma certa ligação. Eu falei antes das abelhas, né, com a questão da polinização. Pensa, gente, quando chove muito, ou nós temos período longo de estiagem, os polinizadores, eles não conseguem trabalhar. E aí a gente percebe a diferença na produção de frutos, por exemplo. Isso nas lavouras também acontece, que é a produção de alimento. Então, é todo um ciclo que se movimenta, né? Aqui, ó, achei que eu tinha colocado. Gente, aqui, ó. Então, o que que nós fizemos? Essa fileira de pedras, ela separa a área que nós deixamos como preservada, né? Que na época tinha uma metragem, a gente já deixou a mais, porque estava prevista já essa mudança, que hoje são 30 metros, né, para cada lado da margem do arroio, e a gente, digamos assim, essa área hoje está bem maior, essa foto é antiga, hoje é uma mata fechada. Então, hoje nós temos uma mata próximo de casa, vocês estão vendo que é bem perto de casa, só que ao mesmo tempo produz alimento, nós temos frutos o ano todo, várias espécies. São árvores nativas e elas preservam para que não aconteça o assoreamento das margens do arroio, senão a gente ia perder área. Então, ambos nos beneficiamos, tanto nós quanto quem utiliza essa água. Por exemplo, parte dessa água abastece, ou essa água faz parte do abastecimento de Chapecó. Essa água vai para Chapecó. Então, a gente está preservando, está contribuindo para a sustentabilidade de outras pessoas. Então, assim é que a gente vai seguindo a construção ou a edificação desses objetivos que eu estou apresentando para vocês.
E é claro, quando a gente fala de natureza, tem uma biodiversidade envolvida nele e que é super importante. E que, quando a gente vai morar num lugar assim, a gente tem que ter em mente que a natureza tem seus direitos. Assim como esse sapo, que está aí, ele tem sua função, ele tem seu papel ali no controle biológico, as abelhas têm sua contribuição na polinização, assim nós temos meus jacus, que vêm ali, que eles também, eles carregam semente daqui para lá, de lá para cá, enfim, eles ajudam na povoação, ou povoamento, ou sei lá, proliferação de outras espécies que não existiam anteriormente ali, né? Então, elas também contribuem nesse sentido. Estou quase terminando, tá? Só faltam mais dois. Esse da paz, dá para trabalhar ele em várias situações, e ele está pertinente em muitos processos, tá? Então, quando a gente fala da paz, justiça e instituições mais eficazes em relação à paz, a gente pode relacionar com muitas áreas, tanto na área industrial, quanto na área da saúde, quanto em várias áreas. Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Por exemplo, o pessoal do direito. Tem muitos objetivos lá que vocês conseguem enxergar, eu acho que é isso, e enxergar a sua aplicação nas atividades ou nas pesquisas vinculadas ao direito. Mas também, eu há pouco tempo desenvolvi uma pesquisa com umas meninas, com duas meninas da psicologia, que a gente usou esse ODS para trabalhar a meditação no ano de 2020 como mitigação de estresses sociais durante a pandemia. Então, foi uma pesquisa que está os vídeos, esse é o meu canal do YouTube, os vídeos numa playlist lá que vocês poderão acessar, que foi um cursinho com 5 encontros de meditação com técnicas diferentes, onde a gente abordou essa questão. E o último, ele está relacionado a todos os outros, todos os demais, que é pertinente às parcerias e, enfim, ele relaciona todos os outros, porque ele fornece meios de implantação e de revitalização com parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Então, vocês vão ver aplicação nisso, por exemplo, quando tem atividades que relacionam diferentes processos ou diferentes contextos, né, sociais, onde vocês conseguem relacionar com ele vários outros objetivos, tá? Então, é bem interessante nesse sentido. Sabe como que eu gosto de pensar se eu estou ou não sendo sustentável a partir dessa premissa dos ODS, e isso é uma coisa que dá para a gente fazer? É diariamente me perguntando o seguinte: como o planeta seria se todos vivessem como a mim? Então, diariamente eu me pergunto isso. Quando eu vou fazer uma ação, uma atividade ou algo, e eu fico em dúvida se, mas será que está certo eu fazer isso? Eu me pergunto, se todos os indivíduos desse planeta fizessem exatamente isso que eu vou fazer agora, o planeta seria melhor ou pior do que ele é hoje? Aí eu tomo a decisão correta. Porque se eu estou fazendo algo que ele traz vantagens para mim, mas ele prejudica outros seres ou indivíduos, ele não é sustentável. Ele pode trazer satisfação por alguns instantes, por algum momento, mas ele não se sustenta. E aí não pode ser algo que traga felicidade. Enfim, deixa eu vê-los. Eu vou encerrar a gravação.
Aí eu vou deixar um tempo para a gente discutir, caso vocês queiram questionar ou apontar